Nós entramos agora na segunda parte da nova tradução do Missal Romano. Temos essas mudanças que foram feitas e nós temos esta segunda parte. Interessante que eu queria também dizer de uma mudança que foi feita. Tem uma oração que o próprio sacerdote faz, né? E normalmente a assembleia, ela não é que não participa, é uma oração pessoal do sacerdote para com Deus, né? Quando ele está lavando as mãos, ele fala: perdoai os meus pecados, as minhas faltas, tal. Então, nesta nova tradução, não existem as minhas faltas, os meus pecados, mas tirou-se do plural e deixou para o singular, né? Lavai-me do meu pecado, que só o Senhor sabe qual é, que cada um de nós sabemos. Então, é uma mudança simples, né? Mas é uma mudança que não generaliza, né? Perdoai dos meus pecados. Quais são os seus pecados? Não, perdoai o meu pecado. Então, a comissão teve essa preocupação também de colocar esta oração muito íntima, pessoal do sacerdote para com Deus. Em vez de lavai-me dos meus pecados, tal. Não, lavai-me do meu pecado, que o Senhor sabe qual é. A missa com as orações para diversas necessidades também é um ponto importante nesta nova redação do missal. Nas missas com oração para as diversas necessidades, ela é rezada, para que todos saibam, diante de vários acontecimentos. Por exemplo, diante das tempestades, né, do mau tempo, ciclones, enfim, tudo isso que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Rios, mares, então tudo isso que está acontecendo, existe uma missa que a gente fala para várias necessidades, né? Pelas tempestades. Existe também missa pela caridade. Existe missa para perdão dos pecados. E agora entrou também no formulário, nesta nova redação, a missa para pedir castidade. Olha que interessante. A missa para pedir castidade. Num mundo tão bombardeado pela sensualidade, num mundo em que nós temos aí as pessoas vivendo em prazer sem limites, a sensualidade presente em todos os lugares, vem o novo Missal Romano e diz assim: olha, vamos introduzir a missa pela castidade, celebradas nos seminários, os futuros padres, celebradas nos mosteiros, as missas celebradas nos conventos, nas casas religiosas e também celebrada pelo próprio sacerdote, né? Missa pela castidade, pela pureza. Então essa também é uma introdução nesse novo Missal Romano. Com relação ao formulário próprio, existe no Missal o que nós chamamos de formulário próprio. Os formulários são uma série de missas fora do contexto litúrgico, né, que atendem diversas necessidades. Um exemplo aqui: Maria Madalena, que todos nós conhecemos, ganhou um prefácio. Os santos que no Missal de 91 não tinha ainda a oração incluída na celebração da missa, agora estão, até porque então eles não tinham sido ainda canonizados. Então, alguns deles, esses santos, foram incluídos. Olha só, muita gente vai gostar também do que eu vou dizer aqui, porque existem nós, cristãos, católicos, temos devoção, né, cada um ao santo, né, aos santos. E nós temos aqui que foram introduzidos alguns deles. Por exemplo, todos conhecem Santa Baquita. Tem um formulário para ela agora. São Gregório Narek, Nossa Senhora de Fátima, nas missas. Poxa vida, mas eu celebro missa. Alguém podia dizer assim: eu participo de missa de Nossa Senhora de Fátima e já existe. Na verdade, as missas celebradas é de comum à Virgem Maria. Agora nós temos a coleta própria, em memória das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Vejam que maravilha! São Paulo VI também foi lembrado aqui no novo Missal. Maria da Igreja, após o Pentecostes. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus.
Santa Maria Madalena, como disse, ganhou um prefácio exclusivo. A oração que o sacerdote faz do santo. Prefácio exclusivo também a Santa Dulce dos Pobres. Olha outro aqui que vocês vão gostar também muito. São Pio de Petreutina. Outro, Santa Faustina de Jesus, misericordioso, no dia 6 de outubro. Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, querido por todos nós. Olha que interessante, isso aqui eu não sabia. São Pedro de Alcântara, que foi um frade espanhol da Ordem dos Capuchinhos, foi beatificado, olha que interessante, no ano de 1622 e canonizado em 1820. São Pedro foi declarado padroeiro do Brasil. Olha que interessante. São informações que nós, cristãos católicos, muitas vezes não sabemos, né? Ele foi declarado padroeiro do Brasil. Ele foi declarado padroeiro do Brasil porque na época Dom Pedro I, né, tinha esse santo como devoção. Então Dom Pedro fez uma solicitação e a festa de comemoração ao padroeiro do Brasil, sempre no dia 19 de outubro. Também tem agora o seu formulário próprio. Enfim, são santos e santas que estão incluídos nesta nova redação. E eu tenho, para encerrar, que eu acho muito interessante, o prefácio de Maria Madalena. Todos nós conhecemos Maria Madalena como a pecadora, né? Aquela que cometeu vários pecados. Então nós temos hoje o texto desse novo formulário da pecadora anônima, está lá em Lucas, capítulo 7, versículos de 36 e 50. Este texto foi substituído, né, pelo relato de João 20, 11 e 18. Se você procurar na sua Bíblia, eu acho isso fantástico, esta comparação, né? Na sua Bíblia, Lucas 7, 36 e 50, falando sobre Maria Madalena. Substituiu por João 20, 11 e 18. O primeiro texto fala da pecadora. O segundo fala do encontro de Maria Madalena com o ressuscitado no primeiro dia depois de sábado. E Maria Madalena ganha também um prefácio nesta nova redação. Olha que prefácio de Maria Madalena. Abre aspas. O qual apareceu visivelmente no horto a Maria Madalena, pois ela o havia amado em vida e o havia visto morrer na cruz, o buscava jazente no sepulcro, e foi a primeira a adorá-lo, ressuscitado dentre os mortos. E ele a honrou, ele honrou Madalena, diante dos apóstolos, com o ofício do apostolado, para que a boa notícia da vida nova chegasse até os confins do mundo. Por isso, Senhor, nós, cheios de alegria, te aclamamos com os anjos, com os santos, dizendo ou cantando a uma só voz. Vejam, tivemos mudanças sutis, mudanças que muitas vezes a gente não vai perceber, mas vai ser tocado no coração de cada um de nós. Por exemplo, eles morreram e estão em Deus. Eles adormeceram e estão em Deus. Mas Campos, é a mesma coisa, adormecer e morrer. Mas vejam o toque sutil. Todos aqueles nossos entes queridos que se foram, eles estão dormindo. Quer dizer, é uma sugestão que se faz. Ah, mas eu vou continuar a falar, morreu. Não tem problema. Mas o toque sutil das novas palavras, como são palavras que têm sacralidade e que vão nos ajudar a vivenciar isso aí. Essas algumas mudanças das muitas que nós tivemos nesta nova redação do Missal Romano. É isso aí e muito obrigado a todos.